direto para a França, direto para a Europa, para falar sobre a França, alta expectativa no país. O Conselho Constitucional do país deve se pronunciar hoje sobre a legalidade da reforma da Previdência. Luca Bassani, a situação cada vez mais difícil, o país com muitos protestos. O que pode acontecer? Se essa reforma foi declarada ilegal, o que acontece? Bem-vindo. Bom dia, Tiago, a todos que nos acompanham. O que aconteceria, apesar disso ser muito pouco provável, seria a necessidade do governo de encaminhar uma nova proposta e, eventualmente, tê-la que passar pelo plenário ou até mesmo fazer um referendo a partir dessas questões. O presidente Macron, ele usa o argumento em que isso é muito necessário para evitar o déficit público nas próximas décadas e também que outros presidentes já se utilizaram desse artigo 49,3 da Constituição francesa para implementar um decreto presidencial para reformas estruturais na sociedade. Nós vemos, todavia, que ontem as imagens de violência foram muito fortes dos confrontos entre manifestantes e também a polícia. Eles se reuniram à frente da sede da Louis Vuitton, uma das maiores empresas francesas que pertence ao bilionário e homem mais rico do mundo, Bernard Arnault, dizendo que se Macron quiser mais dinheiro para os cofres franceses, deveria ir até essa localidade buscar e não tirar o direito dos trabalhadores, isso segundo os manifestantes que estavam nas ruas. Hoje, a Corte, o Conselho Constitucional, ele decidirá sobre essa questão às 18 horas, horário de Paris, e a polícia, inclusive, já criou um perímetro nessa área que fica próxima do Museu do Louvre para que não hajam manifestações e muito menos violência ou atos de vandalismo perto dessa localidade, além de fornecer segurança extra a todos os 9 juízes que vão tomar essa decisão. Lembrando que muitos acreditam que possa sim ter a reversão de questões secundárias para que o Estado continue garantindo as pensões integrais para alguns setores, mas as questões relacionadas à idade, o aumento de 62 para 64 anos e também o tempo mínimo de serviço de 43 para 43 anos, isso já é dado como uma aprovação praticamente certa, já que há também consenso no setor do mercado e no setor político dentro da sociedade francesa, apesar da animosidade e da insatisfação dos setores mais populares. É isso. Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa, até já, girando os comentaristas. Amanda Klein, a gente já falou muito sobre isso aqui, inclusive o presidente francês talvez não proporia a reforma da Previdência se estivesse no primeiro mandato, porque é sempre impopular. Agora, se a Justiça declarar essas medidas ilegais, o que pode acontecer efetivamente? Talvez uma ebulição política maior ainda. O presidente Emmanuel Macron, apesar de ser uma medida muito impopular, está absolutamente convencido da necessidade da reforma da Previdência. E ele está certo. Você aumenta um pouco a idade de 62 para 64 anos. É lógico que se você perguntar, ninguém quer trabalhar mais tempo. Só que você tem uma constatação óbvia, aritmética, de que as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida é maior. Por outro lado, você tem menos jovens entrando no mercado de trabalho, uma taxa de natalidade que só cai, principalmente em países europeus, uma pirâmide demográfica inversa, e é preciso você trabalhar mais tempo para custear a aposentadoria. E quem pagará para esses franceses se aposentarem mais cedo, caso a reforma da Previdência não passe, são os netos desses franceses. Eles é que vão ter muito mais dificuldade em financiar essa aposentadoria dos avós. E quando chegar a hora de se aposentarem, talvez esse tema, todo esse sistema já tenha colapsado completamente. Então, Macron está certo, mas do ponto de vista político ele não foi bem sucedido. Ele conseguiu uma primeira aprovação, mas na segunda aprovação teve que instituir por decreto, estava com medo dessa reforma não passar na Câmara, teve que instituir por decreto, acionar um instrumento, um mecanismo lá que a Constituição francesa permite, mas que não é popular porque soa como uma coisa muito autoritária, um mecanismo, um instrumento autoritário. E isso tem dado desembocou em todos esses protestos e manifestações que mobilizaram milhares de franceses ao longo das últimas semanas. A gente tem assistido aqui e talvez tenhamos um novo capítulo hoje. Dávila? Bom, nós temos aí de novo esses protestos que é de gente que não sabe fazer conta, né? Porque os jovens que estão na rua protestando contra a reforma da Previdência são aqueles que na hora que se aposentar não vai ter dinheiro para eles, ou seja, eles sequer fizeram conta, né? E o que o governo fez foi fazer as contas, entendendo que o modelo previdenciário atual
é insustentável, como a Amanda disse, com a queda da demografia e o custo da aposentadoria aumentando. É isso que está acontecendo. Então, é uma reforma que precisa ser feita, é impopular, e existe um mecanismo constitucional na França que o presidente pode aprovar uma reforma por meio do decreto. E é o que ele fez. Ele aprovou porque sabia que isso ia criar ainda mais confusão política num debate no parlamento francês. Portanto, a decisão do Macron é importante, é fundamental para dar sustentabilidade à aposentadoria dos próprios franceses. E sim, ela é impopular, mas necessária. E como eu disse, o presidente da República, que só pensa em popularidade, devia ser artista ou trabalhar no circo, e não fazer política. Fazer política é sim pensar num contrato de gerações. E a geração que paga a aposentadoria hoje precisa ter um sistema previdenciário que no dia que ela se aposentar, ela também receberá recursos.